Evangelho de João 3,16 aí, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira, e a minha oração é para que através da tua palavra o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar, em nome de Jesus. Santifica o teu nome através desta mensagem, é o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão? Glória a Deus. Deixa o seu texto aberto no Evangelho de João, capítulo de número 3, eu quero ler ainda com você alguns versículos, a partir do versículo de número 1, hoje nós vamos aprender algumas coisas, olhando esse encontro de Jesus com Nicodemos, amém? Eu peguei esse texto, embora eu vou caminhar aqui dentro da história de Nicodemos, eu peguei esse texto porque ele é quase a conclusão daquilo que Jesus está ensinando para Nicodemos no capítulo de número 3. Como eu disse para você, toda a história bíblica, ela caminha em torno de João capítulo 3, versículo 16. Muitos estudiosos da Bíblia concordam que João 3,16 é o versículo central da Bíblia, é o principal versículo da Bíblia, inclusive. João 3,16 é o cumprimento do Antigo Testamento e a realização do Novo Testamento. João 3,16 falou sobre o cumprimento da lei e a inauguração da graça, manifestada através do amor de Deus, entregando seu Filho Jesus, seu unigênito, seu único Filho gerado, na cruz do Calvário. Então é o principal versículo da Bíblia, é o versículo central. Nós resumimos a história bíblica nesse versículo. Tudo o que acontece no Antigo e no Novo Testamento, nós resumimos em João 3,16. Por isso que você decorar esse versículo, aprender este versículo, é algo extremamente importante, porque nós conseguimos resumir tudo dentro de João 3,16. É o versículo mais importante da palavra de Deus, é o versículo central, é o versículo base, é o versículo que nós conseguimos aplicar toda a história bíblica, é João 3,16. Então esse versículo para nós, ele se torna um dos principais textos do cristianismo, Aprender ele é de muita importância. O que me chama a atenção é porque toda essa importância que eu estou dando para você dentro desse texto, o que me chama a atenção é porque esse texto foi dito a um único homem, num discurso que é considerado um dos maiores e melhores discursos do Senhor Jesus. Poucos discursos de Jesus estão na íntegra, registrados nos evangelhos, e esse é um dos discursos que estão registrados na íntegra, dentro dos evangelhos. Ele não está esboçado, as palavras ali foram palavras muito imponentes. Haviam outros discípulos ali com Jesus nessa noite, porém eles estavam distantes. O endereçamento desse discurso é dado a uma única pessoa, Jesus está falando isso a uma única pessoa, e os discípulos estão ali ouvindo de longe aquilo que Jesus está ensinando para Nicodemos, Ou seja, um dos mais importantes discursos de Jesus foi direcionado a um único homem, e esse homem é Nicodemos, Provavelmente provavelmente João e algum outro discípulo, citei Mateus porque só João recitou o texto, Então provavelmente João e outros discípulos estavam ali dentro daquela sala, ou na porta, ou na varanda, vigiando enquanto Jesus conversava com Nicodemos.
E aquilo aparentemente chamou a atenção de João. Então ele vai escrever em detalhes esse texto aí de Jesus. Talvez por causa da oportunidade ímpar de poder escutar Jesus esboçando sobre salvação, mesmo sendo direcionado a uma única pessoa. Talvez tenha sido o discurso de Jesus mais completo relacionado à nossa salvação e ao nosso encontro com o Senhor. Então João, ao perceber a importância das palavras que Jesus estava citando, ele fez questão de colocar isso aí no papel de maneira bem detalhada, né? Glória a Deus por isso, porque esse detalhamento fez com que esse texto chegasse até nós. Ministerialmente falando, e essa ocasião ela me ensina muito, ministerialmente falando, porque muitas vezes nós pensamos que os sermões a grandes multidões precisam ser melhores. Até como igreja, às vezes nós pensamos assim. Talvez em algum momento que você teve a oportunidade de falar em público, ou de levar o seu pastor, ou de convidar um pastor para pregar numa determinada situação que tenha muitas pessoas, talvez você se preocupou, né? E pensou assim, ó pastor, capricha lá porque vai ter 500 pessoas te escutando, né? Eu já ouvi isso, assim, algumas preocupações, os irmãos às vezes preocupados, no sentido de que o melhor acontecesse, desse essa dica, né? Ó pastor, capricha lá, ora, pega um sermão bom, porque vai ter tantas pessoas, o pessoal não é crente te escutando, né? Então esse texto ministerialmente, ele me ensina muito, porque talvez os melhores sermões serão aqueles que serão ditos e falados numa roda informal de conversa. É interessante porque em João capítulo 3, os discípulos não ajuntaram uma multidão para ouvir Jesus pregar. Eles fizeram isso no Sermão da Montanha, na multiplicação de pães, não é? Eles fizeram isso no sermão profético de dores. Em diversas oportunidades, os discípulos ajuntaram grande multidão, assentaram, organizaram a multidão, para ouvir o discurso que Jesus iria dar. Esse aqui não era um discurso para a grande multidão. E o pregador também precisa entender isso, porque talvez hoje eu estou aqui pregando para você que veio, né? E a igreja está vazia, mas você está aqui. Você já pensou se o pregador se importasse com a quantidade de pessoas? Aí talvez eu ia chegar aqui e falar assim, nós somos só um pouquinho de gente, vamos orar aqui, vamos embora. Eu não posso fazer isso, porque um dos sermões aonde o Espírito Santo mais usou Jesus, foi dito a uma única pessoa. Então eu não posso reunir você aqui e mandar você embora. Nós temos que pregar, porque talvez você é o Nicodemos dessa noite. Talvez a gente vai chegar aqui, isso já aconteceu, numa escola dominical com 1, 2 pessoas, e aí eu tenho que pregar, sabe por quê? Porque talvez você é o Nicodemos daquele dia. Talvez a sua vida vai ser transformada por esse sermão, né? Então não posso simplesmente despedir você, mandar embora, porque talvez você no dia seja o Nicodemos. Hoje talvez você é o Nicodemos que precisa ouvir essa mensagem, né? Então esse texto ele me ensina muito, porque ele foi dito a uma única pessoa. Quem é essa pessoa? Eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 1 do capítulo de número 3. Havia um homem fariseu que se chamava Nicodemos, e ele era chefe entre os judeus, ou um chefe dos judeus. No período de Jesus, politicamente falando e religiosamente falando, os judeus eram divididos em 2 grupos, né? Eram os fariseus e os saduceus. A princípio, essa divisão, ela aconteceu por dificuldades em crenças relacionadas à ressurreição do último dia. Durante o período interbíblico, os judeus começaram a discutir, após o cativeiro babilônico, como que seria a ressurreição do último dia, não é? Nós sabemos que no grande dia do Senhor,
aqueles que morreram ressuscitarão. E os fariseus acreditavam que essa ressurreição era literal, que ela aconteceria mesmo, que o defunto levantaria lá do cemitério e voltaria andando para sua casa. O saduceu acreditava que essa ressurreição não aconteceria. Nós sabemos que no Novo Testamento nós entendemos que essa ressurreição ela acontece com o corpo glorificado. Mas esse não era o pensamento do saduceu. Esse vai ser o pensamento do cristianismo. Posteriormente, lá na época de Paulo já, a conclusão paulina, né? O saduceu não acreditava na ressurreição. Como os textos do Antigo Testamento não eram muito claros a respeito do assunto, e haviam essa divergência, eles preferiram caminhar em grupos separados, continuavam sendo judeus, mas o que diferenciava o fariseu do saduceu era a crença na ressurreição. Com o passar do tempo, essa divisão entre os judeus se tornaram partidos políticos. E quando precisava tomar alguma decisão política entre os judeus, eles reuniam 35 chefes fariseus, 35 chefes saduceus, faziam uma assembleia para que decisões fossem tomadas. Então acabou se tornando partidos também políticos, vigentes naquela época. Eles não eram situação e oposição, eles eram judeus. Eles não brigavam entre si. A única diferença era a crença na ressurreição. A assembleia, chamada de sinédrio, formada por 35 fariseus e 35 saduceus, essa assembleia ela acontecia para tomada de decisões, e nessa assembleia haviam representantes dos dois grupos judaicos de Israel, né? O homem que nós estamos falando aqui, ele é um chefe dos fariseus. Então imagine uma nação com 3 milhões de habitantes, certo? Nós temos divididos em 2 grupos, de 1,5 milhão. Dentre esse 1,5 milhão, dos 2 grupos, eram eleitos 35 chefes. Seria mais ou menos um papel de, mais até, talvez eu vou julgar por alto aqui, um governador de determinada região, um senador, né? Ou talvez, no mínimo, um deputado federal. Esses 35 chefes sobre 1 milhão constituíam o sinédrio na tomada de decisão política e religiosa dos judeus. Inclusive, quando eles tinham alguma dúvida relacionada à lei, eles chamavam esses chefes dos saduceus e dos fariseus. Nicodemos é um desses 35 fariseus, ele é um dos chefes dos fariseus. Eu estou te explicando isso para você entender a importância, né, de Nicodemos. Ele não era alguém importante para a cidade, porque às vezes nós cometemos esse erro. Quando nós falamos de Nicodemos, nós pensamos em alguém importante para a cidade. Nicodemos era alguém importante para os judeus. A conversão de Nicodemos, ela é extremamente importante para a pregação do Evangelho de Jesus. Alguns estudiosos acreditam que era para que Nicodemos se tornasse um discípulo do Senhor. Eu discordo. Inclusive, sou um defensor da série The Chosen. Se você não assistiu, assista. Mas The Chosen passa essa visão de Jesus chamar Nicodemos para ser discípulo, e o Nicodemos fica sofrendo. Se você assistiu The Chosen, é uma das cenas mais lindas da série, inclusive, mas na minha opinião a cena está errada. E o Nicodemos deixa um dinheiro lá onde era para ele encontrar Jesus, e Jesus fica na torcida assim para Nicodemos chegar e seguir Jesus, né? Porque há uma concepção teológica de que inclusive era para ser discípulo. Eu não concordo. Eu discordo. A conversão de Nicodemos para mim é Jesus preparando o campo para a sua crucificação. Porque na hora que Jesus é morto, quem vai lá brigar pelo corpo de Jesus para descer da cruz, para entregar para José de Arimateia, enterrar, é Nicodemos. Se não houvesse alguém da importância de Nicodemos para pedir o corpo antes de 6 horas, a profecia falharia. Então Nicodemos tem que se converter, não é para ganhar alma para Jesus como discípulo.
O Nicodemos tem que se converter para brigar pelo corpo de Jesus lá na hora da crucificação. E aí é o pedido de alguém importante. Um chefe entre 35, de 1,5 milhão, chega para Herodes, ou para Pilatos, se eu não me engano é para um dos dois, acho que para Pilatos, e fala assim: me dá o corpo, ele já morreu, para que a gente possa enterrar. E aí o pedido é atendido. O pedido é atendido porque é um senador da república que está pedindo. É um deputado estadual, é o governador que fez um pedido para Roma. Por isso que o pedido é atendido. Então, o ápice da conversão de Nicodemos não é algo para que quem estivesse ali se convertesse. Isso para mim até justifica o fato de Jesus pregar só para ele, né? Jesus aceitar encontrar com ele de noite, Jesus pregar apenas para ele. Jesus está programando já a sua crucificação, e ele sabe que Nicodemos seria importante naquela hora. Eu costumo dar muita informação teológica, mas gosto sempre de aplicar também aos irmãos, né? Cada um de nós aqui tem um propósito na nossa conversão, assim como Nicodemos teve. Cada um de nós tem um propósito. Talvez o meu propósito de conversão seja ser pastor dos irmãos aqui na Atos, cumprir meu propósito, um exemplo. Ou talvez o meu propósito ainda seja outro, que eu ainda não chegou o tempo para que o Senhor me utilize dentro desse propósito que ainda não aconteceu, não é? A nossa conversão, ela não é em vão. A nossa conversão não é simplesmente por nós. A nossa conversão, ela tem um propósito. Talvez eu me converti para casar com a Edileia. Talvez esse seja o propósito. O que aconteceu em volta, em torno de tudo isso aí, né? Foi um adendo bom, talvez. Então, assim, talvez o propósito da minha conversão seja o Tiago Natan. Quem sabe o Tiago Natan não é o próximo Billy Graham, né? Não é o próximo pregador que vai ganhar aí o Brasil, um avivamento, um exemplo. Talvez o meu propósito é apenas esse, né? Se você pegar aí ministerialmente falando, homens famosos que, eu não vou trocar a palavra, homens que foram grandemente usados pelo Senhor na sua obra, o seu pai era pastor de igreja pequena. A maioria deles foi assim, inclusive no caso que eu citei de Billy Graham, né? Nos Estados Unidos tem um cantor famoso, eu particularmente gosto, chama Jeremy Camp. O pai do Jeremy Camp era pastor de uma igreja de 20 pessoas que nunca cresceu. E o Jeremy chegou a se tornar o maior cantor gospel dos Estados Unidos, da música americana. Ele chegou a se tornar o mais conhecido cantor americano. E o seu pai foi pastor a vida inteira de uma igreja com 20 membros. Então, assim, o propósito, talvez, do pai do Jeremy Camp era só ter o filho, né, para um propósito maior. Então, assim, a nossa conversão, ela tem um propósito. Todas as conversões na Bíblia, inclusive, elas têm um propósito. Pastor, ainda não achei o propósito de eu ter me convertido, né? O maior propósito, você sabe, é ir para o céu. Eu falo aqui na terra, né? Continue servindo ao Senhor, porque uma hora Ele vai te usar. O Senhor chamou você, Ele tem algo nessa obra para fazer através da sua vida, você pode ter certeza disso. Talvez é alguém que você vai ganhar para Jesus, é uma oportunidade de pregação. Nós fomos chamados para uma missão, assim como Nicodemos. Então, quem é esse homem? É chefe dos fariseus. Este foi ter com Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O versículo de número 2 diz que ele foi ter com Jesus à noite. Tinha um porquê. Alguém de uma importância tão grande entre os judeus, um chefe dos fariseus, não poderia ser visto com, entre aspas, provável arruaceiro religioso daquela época, com um provável milagreiro, né? Só que Nicodemos tem uma visão diferente do que os seus demais colegas, chefes também, dos fariseus, tinham a respeito de Jesus. O Nicodemos vê algo importante.
E ele procura Jesus porque algo em Jesus chama a sua atenção. E ele diz assim, Rabi, ou seja, ele chama Jesus de professor, de mestre. Nicodemos é o primeiro a utilizar a palavra Rabi, direcionada a Jesus. Jesus vai ser chamado de Rabi por outras pessoas depois de Nicodemos. Uma curiosidade é que a palavra Rabi, ela era uma palavra aplicada aos filósofos gregos daquela época. Quando tinha um professor, filósofo grego, ensinando filosofia, naquele período, as pessoas olhavam para ele e chamavam ele de Rabi. O Rabi ali é pensador filosófico. E aí o Nicodemos, ele identifica Jesus como um pensador filosófico, como alguém que estava criando um pensamento, e esse pensamento, ele era coerente, condizente com o que a lei de Moisés ensinava, porque você não pode deixar de levar em consideração que Nicodemos, ele é um profundo conhecedor da lei de Moisés. Sendo um chefe entre os 35 dos fariseus, ele tinha quase, eu diria para você, a obrigação de conhecer a lei, a Torá, de cor. Ele precisava citar a Torá de cor. Não era qualquer um, ele é chefe, ele precisava, havia necessidade. É semelhante você ter, é semelhante ao pastor, não é? Você já imaginou um pastor que não sabe Bíblia? Embora tem por aí, né? Existem por aí, não era para ter, mas tem, não é? Você fala assim, eu estou lendo nesse ano a minha 18ª leitura bíblica. Como pastor, não passou da obrigação. Eu só leu 18, talvez tenha irmão da igreja que deve ter lido mais, que está na caminhada há mais tempo, talvez, leu mais vezes, né? Então, 18 vezes sendo pastor, não é mais que obrigação. Assim era o Nicodemos. Conhecer a Torá para ele, não era mais que obrigação dele. Ele, inclusive, ficava por tempo dedicado a esse tipo de função. O Nicodemos identifica que, embora seja um pensamento que está sendo construído, ele vai de encontro, ele é coerente, ele é condizente com a lei de Moisés. Então ele chama Jesus de Rabi. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Ele reconhece que os ensinamentos que Jesus estava dando eram ensinamentos que vinham de Deus, não era algo humano. Naquela época haviam muitas pessoas com filosofias humanas. Na hora que Nicodemos vê Jesus falando, ele identifica que o que Jesus falava não era humano. Os filósofos do período de Jesus e dos apóstolos, eles pregavam sobre pensamentos humanos, eles estavam falando sobre o que Platão, Sócrates, Aristóteles haviam ensinado para eles, o pensamento humano, a consciência humana. Na hora que Jesus começa a pregar, Nicodemos identifica que esse era diferente, não era humano, era espiritual. Inclusive, irmãos, eu vejo em nós uma necessidade muito grande da nossa conversa ser mais espiritual, né? Muitas vezes nós somos muito humanos, às vezes as nossas conversas de porta de igreja é muito humana, as nossas conversas às vezes dentro da igreja são muito humanas. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e falar mais sobre aquilo que é espiritual, né? Então a gente perde muito tempo com o humano e a gente já pensa muito humanamente falando lá fora. Nicodemos vai até Jesus, ele não queria saber o movimento político daquela época, qual era o resultado do jogo de futebol, quem estava ganhando, quem estava perdendo. Ele foi até Jesus por questões espirituais, divinas. Quando você vem para a igreja, você tem que vir por questões divinas, espirituais. Amém? Você não está aqui para aprender a ganhar dinheiro, investir no lugar certo, crescer financeiramente. Você não está aqui só para um clube social, para se divertir, para encontrar pessoas. Você sai de sua casa, você vem para este lugar, querendo consertar o seu espiritual. Talvez você entrou aqui com o coração abatido, frustrado, decepcionado, porque o mundo lá fora tem te decepcionado. Talvez você entrou aqui com uma enfermidade, um resultado positivo do exame,
uma porta fechada, uma porta de emprego que não abre, e aí você está ansioso, e aí você espera algo de Deus. Foi isso que Nicodemos foi procurar, ele foi procurar algo humano. Nós estamos chegando numa época onde as pessoas vão frequentar a igreja esperando o humano, e nós precisamos estar na casa de Deus esperando o espiritual. Nicodemos vai até Jesus porque ele sabe que o que Jesus está ensinando vem da parte de Deus. E ele continua: porque ninguém pode realizar os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. É interessante porque no relato de João, a cronologia está certa, a cronologia dos acontecimentos no Evangelho de João não está alterada. E até aqui Jesus fez poucos sinais, relatados por João. Nós estamos no capítulo 3, aconteceu no capítulo 2, a transformação da água em vinho, e depois Jesus purifica o templo, durante o período da Páscoa, estava chegando o período da Páscoa, Jesus vai no templo para purificar o templo, e aí ele tem um encontro com Nicodemos. O que eu quero dizer? Está no início do ministério de Jesus, poucos milagres haviam sido realizados até aquele momento, mas os poucos milagres que Nicodemos viu, fez ele identificar Jesus como alguém vindo da parte de Deus, por causa desses sinais. Nicodemos não reconhece apenas o ensinamento filosófico de Jesus, ele reconhece os sinais que Jesus estava fazendo. Irmãos, nós não podemos correr atrás apenas do ensinamento, nós precisamos olhar também para os feitos de Deus à nossa volta. E Deus faz. Ele cura, Ele abre porta, Ele muda vidas, Ele salva, Ele restaura corações, Ele salva perdidos. Em grandes coisas, em pequenas coisas, Ele faz. O crente precisa estar atento aos sinais de Deus à sua volta, porque estes sinais, ao ver estes sinais, você vai receber testificação de que Deus está com você. Versículo de número 3, a isso Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. O Nicodemos chega diante de Jesus, o Nicodemos procura Jesus, o Nicodemos reconhece Jesus, e antes que ele fizesse qualquer pergunta para o Senhor já dá uma deixa para ele no versículo de número 3, e fala para ele sobre a necessidade de um novo nascimento, para ver o reino de Deus. Embora o versículo 16 seja o mais importante, é o ponto mais alto dessa mensagem, Jesus vai na ferida. Nicodemos não queria algo humano, Nicodemos queria algo espiritual. O Nicodemos estava à procura do reino, do Messias, e ele vê a possibilidade disso acontecer em Jesus. E aí ele chega para Jesus, entre aspas, o coração dele está pedindo assim: eu quero ver, eu quero fazer parte do reino. Como que eu entro nesse reino? Como que eu participo disso que está acontecendo, que meus olhos estão vendo e que os meus ouvidos estão ouvindo? E aí Jesus fala para ele assim: tem que nascer de novo. Versículo 4, Nicodemos lhe perguntou: como pode um homem nascer se já é velho? Por acaso novamente poderia voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Porque o que nasce da carne é carne, diz o versículo 6, e o que nasce do Espírito é Espírito. Humanamente falando, Nicodemos já havia compreendido tudo o que ele precisava compreender.
mas ainda faltava-lhe uma coisa: um novo nascimento. O novo nascimento, ele é doutrina primordial dentro do Evangelho. Isso mesmo que você escutou. O novo nascimento é uma doutrina. O novo nascimento não é apenas um tema. O novo nascimento não é apenas uma discussão. O novo nascimento não é uma palavra bonita, dita a um homem por volta de meia-noite, trancado dentro de uma sala junto com Jesus. O novo nascimento é uma doutrina que precisa ser praticada. Irmãos, se viemos para Cristo, precisamos nascer de novo. Um homem sem Jesus, ele é morto nos seus delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo. O homem que aceita Jesus, ele nasce agora diante de Deus. É baseado nessa doutrina que Paulo, aos Coríntios 5,17, vai dizer que nós somos novas criaturas e que tudo se fez novo. É baseado na doutrina do novo nascimento. Quando nós encontramos com Jesus, nós não existíamos para Deus, e nós nascemos para Deus a partir do momento que nós nos deparamos com Cristo. A partir do momento que nós nascemos para Deus, nós vivemos agora uma nova vida. Que nova vida é essa? É uma vida diferente da vida vivida pelo mundo lá fora. Nós, cristãos que encontramos com Jesus, precisamos viver em novidade de vida. Isso é um assunto urgente para o nosso tempo, porque vivemos uma igreja aonde as pessoas não mudam de vida, não nascem de novo, não têm novidade de vida mais. Hoje nós temos uma qualidade de cristão que vive exatamente igual ao mundo, que frequenta os mesmos lugares, que ouve as mesmas músicas, e não se importa com isso. Nós fomos chamados para viver uma vida na contramão da vida que é vivida lá fora. Você pode discordar de mim, é só uma opinião pessoal. Eu acho um absurdo um crente aprender a tocar violão com músicas do Djavan. Nós temos tanta música bacana no meio gospel. Aí, você vai na aula de instrumento, eu vejo isso acontecer todo dia, com gente que já congregou com a gente, com gente que tem escola de música. Você tem lá a escola de música cristã, o professor de música cristã, que vai ensinar sobre louvor, quer fazer isso com a música secular. Para mim, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Se for colocar o Tiago na aula de teclado e ter que ser uma música do mundo, eu prefiro não colocar. Isso para mim é inadmissível. Nós fomos chamados para viver uma nova vida. Irmãos, e já que eu citei esse assunto, nós temos repertório. Né? É porque a pessoa não abriu o leque de visão. Quantos músicos bons nós temos no meio gospel? Pessoal jovem que gosta de uma guitarra, o maior guitarrista que o Brasil já teve é crente. Ele foi eleito o melhor guitarrista do Brasil, chama Juninho Afran. Ele toca, acho que eles pararam, né? No Oficina G3. Aí para que aprender guitarra? Você vai pegar o Guns N' Roses, você vai pegar o Sepultura. Se o melhor guitarrista no Brasil é crente, por que você não pode aprender com esse camarada? Com a música dele? O meio gospel evangélico é quem mais forma músicos. Não é no Brasil não, no mundo. No mundo. Quem mais formou músicos no mundo, no último século, foi a igreja. Whitney Houston começou cantando na igreja.
O rei do rock lá, Elvis Presley, fazia louvor na igreja. A maioria dessa turma aí começou cantando na igreja. Eu gosto de programas de televisão, de competição de música, e gosto quando eu escuto a seguinte frase. Quando você vê, por exemplo, a The Voice Brasil, você pergunta assim, você começou a cantar onde? 8 a cada 10 responde assim, na igreja. Quem mais forma músico é a igreja. Por que nós vamos secularizar o negócio? Por que nós vamos secularizar o negócio? Já aconteceu com a gente de às vezes alguém pedir um instrumento musical da igreja emprestado, para casamento, por exemplo. Em algumas vezes eu já respondi não. Só você me empresta o violão da igreja para tocar num casamento? Casamento? Casamento de quem? Um casamento católico. Amém, que estão casando. Que música você vai tocar? Você vai tocar música secular? Vou tocar lá um romance. Ou não dá para te emprestar? Não dá para te emprestar. Você pode achar que eu sou exagerado, né? Eu já tomei esse violão da mão de jovem, tocando música secular. Não, para tocar a música do mundo, me dá aí. Não, e nesse violão não, você pode pegar outro. Tem nada a ver, é só um violão, não sai poder dele. Mas na minha cabeça é inadmissível. De pegar um violão da igreja, vão tocar aqui agora? Não, então deixa ele quietinho. Arruma outro violão que é para essas coisas para você tocar. Nesse aqui não, é do Senhor. É inadmissível, irmãos, nós vivermos uma vida exatamente igual. Cadê o novo nascimento para o crente que sai da igreja e vai para o bar tomar uma? Cadê o novo nascimento para o cristão que a boca é cheia de palavrão? Cadê o novo nascimento para o crente que escuta música mundana o dia inteiro? Cadê o novo nascimento para o cristão que compra e não paga o que compra? Cadê o novo nascimento para o cristão que não muda de vida, que continua fazendo fofoca entre vizinhos, que continua falando mal da família, que não muda, que não larga nada, que não abre mão de nada? Cadê o novo nascimento? Nascer de novo é viver uma vida completamente diferente. É viver uma vida espiritual. Jesus explica para Nicodemos que esse novo nascimento, que quem quer ver o reino de Deus, melhor dizendo, precisa nascer da água e do Espírito. Você sabe o que é isso? Os judeus chamavam o nascimento natural de nascimento da água. Naquela época, os partos eram feitos por parteiras, e se utilizava muita água. Você trazia uma bacia com água, colocava ali na mulher, né, no momento que ela ia dar à luz, para a criança nascer dentro daquela água, e ele já lavava, já higienizava, já limpava a criança também. Esse nascimento natural para o judeu era chamado de nascimento da água. Todo mundo nasceu da água, nasceu naturalmente. Jesus está falando para Nicodemos assim: você nasceu naturalmente, agora você precisa nascer do Espírito. Você sabe o que é isso? Antes de ter Jesus, você não existia para Deus, você era apenas criação de Deus. Quando você aceita Jesus, você nasce para Deus, espiritualmente você existe para Deus agora. Antes de Jesus, você não existe para Deus espiritualmente. Depois de Jesus, você passa a existir espiritualmente para Deus. E mais, passa a existir como filho de Deus. Pensa no seu amigo que não é crente. Espiritualmente ele não existe. Por isso que a vida dele é toda torta, ele faz coisa errada. Para ele é natural. Ele acha que ele é merecedor trair a esposa, ter outra mulher. Para ele é merecedor de gastar o dinheiro dele com bebida alcoólica ou numa mesa de carteado. Ele se considera merecedor, ele trabalhou a semana inteira. Ele pode usar um beckzinho, comprar um cigarrinho de maconha, não tem problema nenhum, para ele é natural. Para o seu amigo que não nasceu espiritualmente, sair para uma noite de farra, ter vários parceiros, é normal. Porque a vida dele é carnal, é natural, é a vida natural. A pessoa que conhece a Jesus, que encontra com Jesus,
ele passa a existir agora espiritualmente. Nós passamos a viver para o espiritual. Cuidado, porque talvez você tenha vivido só para o natural. Tem que descansar aqui nessa terra, tem que ter o melhor aqui dessa terra, não precisa ir na igreja, deixa do jeito que está muito bom. E você vai se preocupando só com isso aqui, e você está deixando de viver para Deus. Era o que o Nicodemos fazia. E olha que o Nicodemos é crente, antes de Jesus, né? É judeu, conhece a Torá de cor, é chefe entre os judeus, porém, ainda não tinha nascido espiritualmente. É fácil identificar os não nascidos espiritualmente. Além de fazer as coisas que eu já citei até aqui, os não nascidos espiritualmente consideram servir a Deus uma obrigação, não é um prazer. Os não nascidos espiritualmente não têm compromisso com o Evangelho. Irmãos, tomara que eu e você tenhamos nascido de novo, porque são os nascidos de Deus que vão ver o reino de Deus. O versículo 6 diz: porque o nascido da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Olha o que o texto 6 aí está dizendo. Quem nasce do Espírito não é carne e Espírito não. Entendeu o que eu quero dizer? Quem é carne, e quem é Espírito é Espírito. Não existe o crente que é meia carne, meia Espírito, não. Ou você é carne, e não vai ver o reino de Deus, e não teve a vida transformada, ou você é Espírito, e vive a vida pelo Espírito, servindo ao seu Deus. Eu estou transformando, pastor, a minha carne em Espírito. Jesus diz que ou você é carne, ou você é Espírito. Paulo vai desenvolver esse assunto depois, né? Falando que do homem natural e do homem espiritual, né? Então, ou nós somos, ou nós não somos. Versículo de número 7. Não te admires de eu dizer, deves nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Vou falar bem mineirês agora. Que paulada esse versículo aqui para mim. Sabe por quê? O texto, Jesus está dizendo para nós o seguinte, que ou você é carne ou você é Espírito, certo? E se você é Espírito, você não vive a vida do jeito que você acha que tem que viver. Você vive a sua vida segundo o Espírito de Deus. Quem guia a sua vida é o Espírito Santo. Eu vou perguntar para mim e para você que está aqui nessa noite. Quem tem guiado as nossas vidas? O texto diz que é como o vento. Nós não sabemos de onde vem, nem para onde está soprando. Nós apenas somos levados. Em nome de Jesus, eu não quero dizer para você não planejar a sua vida. Em nome de Jesus, não é isso que eu estou dizendo. Porém, meu irmão, tem hora que a gente quer planejar demais, e não somos guiados pelo Espírito. Você já parou para pensar que quem te leva a trabalhar em algum lugar tem que ser o Espírito e não a carne? Talvez você quer ir trabalhar num lugar por causa de dinheiro, mas o Espírito de Deus quer você no outro emprego, para salvar alguém, para cumprir o propósito que eu disse agora há pouco, para abençoar alguém, ou para tratar seu coração, que seja. Nós queremos tomar decisões humanas. Eu vou sair, eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou deixar, eu vou ir, eu não vou ir. E o Espírito não está nos guiando. Quem está nos guiando é a nossa carne. Porque na nossa carne nós sempre vamos medir a água com o fubá e ver o que é melhor para a gente. Mas e o Espírito de Deus quer te levar para onde? Será, meu irmão, que nós nascemos de novo,
a ponto de deixar a nossa vida ser guiada pelo Espírito de Deus. O primeiro homem que fez isso foi Abraão, o nosso professor. Que Deus virou para ele e falou assim: sai da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Na minha cabeça eu imagino o velho Abraão, saindo assim no trevo da cidade ali, Lagoa da Prata, né? E pensar assim: eu vou sentido Moema, ou eu vou sentido Japaraíba, ou eu vou sentido Santo Antônio do Monte. Ele não planejou isso, ele só foi guiado pelo Senhor, até coincidentemente chegar numa terra chamada Canaã. E ele chegou pela porta do deserto. Na hora que ele chega em Canaã, no deserto, ele vê deserto. O Ló vê Sodoma e Gomorra, planície verde. Aí o Ló fala assim: não quero Canaã, quero Sodoma e Gomorra. E o Abraão fica com Canaã, depois inclusive paga por ela, né? A Canaã que ele chega é o deserto. Na hora que ele cruza esse deserto, que é pequeno, né? Era pequeno o deserto. Na hora que ele cruza o deserto, uma hora você pesquisa geograficamente, Israel é o melhor pedaço de terra no mundo, relacionado a clima, a plantação. E os judeus, na maioria da história bíblica, são agricultores, né? Viveram da plantação. Chegou, a porta era o deserto, mas a terra emanava leite e mel, literalmente. Literalmente. Conduzido pelo Espírito. Viver conduzido pelo Espírito é muito bom. Nós precisamos deixar a nossa vida ser guiada pelo Senhor. A título de testemunho, eu não devo ser perfeito, claro, não sou perfeito, né? Consertando a frase. Se não fosse o Espírito de Deus, eu não estaria em Lagoa da Prata, né? Eu estou aqui porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, trouxe a gente para cá. Se não fosse Deus, eu não tinha 2 filhos, eu não era casado. Se não fosse Deus, eu não trabalhava na gominha. Se não fosse Deus, eu não era pastor dos irmãos. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos, né? Talvez Deus tenha propósito para nós, em outros lugares, né? Esse versículo 7 para mim é um tapa, 8, perdão, né? Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos perguntou: como pode acontecer isso? Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar da celestial? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Jesus dá explicação a Nicodemos sobre o que é esse nascer de novo. Esse nascer de novo é olhar para o Filho de Deus, é olhar para Jesus. O Nicodemos ainda não estava entendendo o que era nascer de novo. Assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, Israel olhou e foi curado, assim é o nascer de novo. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus, porque pastor adultera. Deus me livre disso. Olha para Jesus, porque pastor entra em depressão. Deus me livre disso também. Olhe para Jesus, porque homens vão embora, né? Olhe para Jesus, porque pessoas passam, igrejas passam, irmãos de igreja vêm e vão, toda hora. Os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, porque se a gente olhar para a instituição, se a gente olhar para o homem, não vai dar certo. Nós olhamos para Cristo,
E quem nasceu de novo olha para Jesus. Mantenha os olhos fixos no Senhor. Olhe para Cristo. Não olhe para a carne. Repito, não quero dizer que você não possa planejar a sua vida. Muito pelo contrário. Pense onde você estará daqui a 10 anos. Né? Faça planos aí, acaba o 2º grau, faz uma faculdade, melhora o seu currículo, tira uma carteira, tira a carteira D, faz alguma coisa, né? Programe. Mas mais do que programar, seja guiado pelo Espírito de Deus, seja guiado pelo Espírito, olhe para Jesus. Às vezes nós focamos tanto nas coisas desse mundo, para que depois fique aqui, para os nossos filhos brigarem, né? E agora até o governo está entrando na briga, né? Que se morrer não tiver ninguém para deixar herança, o governo vai pegar esse negócio. Então, nem adianta você ficar olhando para a sua carne aqui, trabalhando para esse mundo, que depois, na hora que isso passar, não vai te valer de nada. Alexandre o Grande pediu para ser velado no seu caixão, com as mãos balançando do lado de fora. Ele queria falar para os seus seguidores que deste mundo não se levava nada. E é isso mesmo, meu irmão. Então nós focamos aqui nessa terra a troco de nada, disse Salomão, vaidade. Nascer de novo é olhar para Cristo. Coloque os seus olhos em Jesus. Quer ser abençoado, ter portas abertas, quer ver o milagre acontecer? Mantenha os seus olhos em Cristo, olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. É Ele que vai dirigir, governar, guiar você, é Ele que vai te levar nos lugares que você realmente precisa ir. A sua vida precisa estar fixada em Cristo. Como Paulo, em 1 Coríntios, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos prosseguir olhando o Senhor. Amém? Em uma geração que olha para homens, em uma geração que exalta os seus líderes, em uma geração que olha só para as cifras, em uma geração que só pensa em dinheiro. Hoje eu ouvi meu diretor dando um glória a Deus, eu até assustei, falei assim, gente, acho que é a primeira vez, em 6 anos que eu escuto ele falando glória a Deus, e ele falou glória a Deus porque ele comprou um container de pneu e ganhou 4%, falei assim, glória a Deus, conseguiu os 4% de desconto, talvez na sua frente só tem cifra, talvez na sua frente só tem números, talvez na sua frente só pensa em dinheiro, talvez você está correndo atrás das coisas da carne. É por isso que Deus talvez não esteja te abençoando. Coloque os seus olhos fixos em Jesus. É nele que deve estar o nosso coração. Amém? Se coloque de pé. Enquanto a Márcia canta ao Senhor mais uma canção, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós oramos a Ti, Pai, para que Teu Espírito nos alcance e nós consigamos viver em novidade de vida. Nos faça, Senhor, nessa noite nascer de novo, ou pelo menos lembrar dessa doutrina do Teu Evangelho.